Em um mundo dominado por telas, alertas, barras de chocolate, compras instantâneas e gratificação constante, milhões de pessoas vivem presas, num ciclo silencioso que promete prazer, mas entrega exaustão. É como se estivéssemos sendo guiados por forças invisíveis, impulso, hábito, gatilhos constantes, o que molda nossa rotina, nossas decisões e até a nossa identidade. Mas o que exatamente está comandando tudo isso? Você confere a seguir trecho de uma entrevista do Epoch Times com a renomada psiquiatra e professora de Stanford, doutora Anna Lembke. Ela explica o drama da vida moderna por trás da era da dopamina, o custo emocional, psicológico e até espiritual de viver em busca de recompensas instantâneas. Autora do best-seller Nação Dopamina, Lemke revela as descobertas científicas e os dramas reais por trás de um fenômeno que afeta todos nós, sem exceção. Isso é o que cobrimos hoje a seguir, mas antes um convite. A Black Week do Epoch Times está vindo aí, você não pode ficar de fora de uma das nossas melhores ofertas do ano. O link está aqui embaixo na descrição, pelo menos entra no grupo, descobre a oferta, vale a pena demais. E a entrevista completa é só um dos conteúdos aos quais você vai ter acesso assinando. Sem mais delongas então, vamos a trechos de nossa entrevista com Anna Lembke. Vou ler algo que acho que pode soar controverso. Um dos maiores fatores de risco para se tornar viciado em qualquer droga é o fácil acesso a ela. Portanto, em um mundo onde políticas de redução de danos para o abuso de drogas ou outros tipos são a norma, isso parece algo incrivelmente controverso de se dizer. É surpreendentemente controverso na atualidade, mas é muito baseado em evidências. Se você observar, por exemplo, os opioides, fica muito claro que se você tem uma região em que os opioides estão prontamente disponíveis, seja por causa de fronteiras porosas e importação ilegal, seja por médicos que os prescrevem plurificamente a pacientes com dor, como tivemos aqui na primeira década deste século, o que você vê muito rapidamente depois disso é o aumento das taxas de uso viciante e mortes por overdose. Da mesma forma, quando o fornecimento diminui porque os médicos começam a prescrever menos, porque as fronteiras são fechadas, o uso viciante e as mortes relacionadas em outros danos diminuem. E isso é realmente verdade para quase todas as substâncias e comportamentos. Eu nem diria quase, pois isso é verdade para todas as substâncias. Todas as substâncias e comportamentos viciantes, que quando você tem acesso fácil e imediato a qualquer droga ou comportamento, é mais provável que você se envolva nesse comportamento. Seu cérebro é mais propenso a ser alterado por esse envolvimento frequente e é mais provável que você caia no uso viciante e mal adaptado. Bem, e isso é o que eu acho tão fascinante sobre o Nação Dopamina. Isso me fez perceber quantas coisas que você não considera drogas devido à natureza da nossa tecnologia e da nossa sociedade, e talvez as nossas atitudes em geral, se tornaram efetivamente como drogas. Certo. Quero dizer, isso é o que eu chamo de drogificação da vida moderna. Quase tudo o que comemos, tudo o que fazemos, incluindo drogas tradicionais como cocaína, heroína, nicotina e álcool, tornou-se mais acessível, mais potente, mais inovador, mais abundante, e esses fatores os tornam, em essência, mais viciantes. Até mesmo comportamentos saudáveis, como jogar, interagir com outras pessoas ou praticar exercícios, tornaram-se drogados pela aplicação da tecnologia, mais uma vez tornando-os mais acessíveis, mais potentes, mais inovadores e mais abundantes. Então, estamos vivendo nesta época estranha em que basicamente hackeamos biologicamente todas as coisas que fazemos e realmente passamos a organizar nossas vidas em torno de nossas pequenas recompensas, certo? Então, acordamos de manhã, pegamos nossos telefones, tomamos nossa xícara de café, comemos nosso bolinho favorito, dirigimos para o trabalho, ouvimos o que queremos ouvir. Ao longo do dia, trabalhamos e fazemos uma série de pausas, navegamos em nossos telefones. No final do dia, ficamos ansiosos para ir para casa e comer alguma comida deliciosa, assistir a Netflix, comer cupcakes, fumar maconha ou beber. E eu acho que, sabe, as substâncias intoxicantes existem desde o início da humanidade, mas a facilidade com que elas estão ao alcance dos nossos dedos, a forma como organizamos nosso tempo em torno de recompensa, o fato de elas serem incrivelmente potentes, fáceis de obter e baratas, certo? Tudo isso significa, e realmente de graça, quando você olha para a mídia digital, tudo isso significa que estamos constantemente bombardeando nossos cérebros com essas pequenas e grandes recompensas.
Isso é apenas uma parte normal da nossa realidade agora, certo? E é aceitável, essa é a outra parte sobre a qual venho pensando há alguns anos. É moralmente aceitável a nossa sociedade criar tecnologias para basicamente manipular as pessoas ou viciá-las como parte do que fazemos através de coisas colocadas na comida, através de, por exemplo, algo que abordamos no programa, foi como a maconha foi ativamente transformada em algo completamente diferente hoje do que era há 20 anos, apenas por causa da potência e do impacto. E as pessoas têm surtos psicóticos por causa disso. Tudo se resume a isso. Se tornou uma cultura. Sim, eu compro, logo existo. Bem, e você documenta incrivelmente bem como a dor é realmente uma parte muito importante para sermos capazes de experimentar o prazer. Sim, temos uma tendência inata de querer evitar a dor. Por outro lado, evitar a dor e buscar o prazer leva a mais dor. E este é, claro, o grande paradoxo de que, embora queiramos evitar a dor, nossos esforços para evitá-la, na verdade, levam a mais dor. E se você observar todas as principais filosofias ou religiões do mundo, elas basicamente se resumem a mensagens semelhantes de que temos que enfrentar dificuldades, que o sofrimento faz parte da vida, que o sofrimento nos dá informações realmente valiosas que nos ajudam a melhorar nossas vidas. Mas esse tipo de sabedoria antiga, nós realmente esquecemos em grande parte. E temos muitas narrativas que nos dizem o contrário, certo? Que nos dizem que, se estamos desconfortáveis de alguma forma, deve haver algo errado com nossas vidas ou com nossos cérebros, ou que precisamos procurar tratamento ou tomar antidepressivos, e que, na verdade, deveríamos estar experimentando uma euforia constante. Caso contrário, estamos fazendo algo errado. E acho que essa é uma narrativa realmente enganosa, porque também é contrária à nossa biologia, porque a nossa biologia basicamente diz que não importa o que busquemos em termos de prazer e não importa o quanto evitemos a dor, nossos cérebros basicamente se recalibrarão ou se neuroadaptarão a um novo ponto de equilíbrio hedônico ou de alegria, de modo que precisaremos constantemente de mais prazer ao longo do tempo para obter o mesmo efeito. E lesões mais leves, por sua vez, serão dolorosas. Então, o que a filosofia e a religião vêm tentando nos ensinar há milênios, acho que a neurociência agora está corroborando. Há um exemplo de uma mulher a quem você pediu para parar de fumar maconha. Você descobriu que o mês é o tempo certo para, basicamente, dar a alguém a oportunidade de refletir sobre como seria a vida sem a coisa que está fazendo, certo? A propósito, essa é uma ótima maneira de expressar isso. Adoro que você tenha colocado dessa forma, porque muitas pessoas não apreciam isso. Não estou dizendo que ficar sem dopamina por um mês cura o vício. Não estou dizendo isso, mas você está certo. É o tempo médio que as pessoas levam para ter aquele momento de revelação e dizer: espere um minuto, olhe para trás para o seu uso e diga: eu realmente não quero continuar vivendo assim. Então, explique-me nesse momento como a dopamina se encaixa em todo esse quadro, porque ela é a peça central. Sim, a dopamina é um neurotransmissor. É uma substância química que produzimos em nosso cérebro. Os neurotransmissores permitem o controle preciso dos circuitos elétricos que nos tornam quem somos. A dopamina é essencial para a experiência de prazer, recompensa e motivação. Não é o único neurotransmissor envolvido nesse processo, mas é a via comum final para todas as substâncias e comportamentos reforçadores. Então, os neurocientistas passaram a usá-la como uma espécie de moeda comum para medir o potencial viciante de uma variedade de substâncias e comportamentos diferentes. Por exemplo, em experiências em ratos, mediram os níveis de dopamina na linha de base e depois observaram quanto a dopamina aumenta em resposta a certas substâncias ou comportamentos. E eles descobriram que alimentos como o chocolate, em particular, aumentam a liberação de dopamina em 55% acima da linha de base. O sexo é cerca de 100%, a nicotina cerca de 150% e assim por diante. Até a cocaína e a fetamina, 1000% acima da linha de base. E, de fato, isso corresponde ao comportamento animal.
Se você colocar um rato em uma gaiola com uma alavanca para pressionar para obter cocaína, esse rato pressionará a alavanca até a exaustão ou a morte. Agora, os seres humanos não são ratos, certo? Portanto, não é exatamente o que acontece com ratos em uma gaiola. Isso vai acontecer com todos os seres humanos. Há também um importante conceito de variabilidade interindividual e droga de escolha. Portanto, o que libera muita dopamina no seu cérebro pode não liberar muita dopamina no meu cérebro e vice-versa. Mas, em geral, o conceito é válido de que substâncias intoxicantes ou coisas que são altamente reforçadoras, incluindo comportamentos, tendem a liberar dopamina nessas estruturas do núcleo accumbens, cérebro, recompensa e circuitos. Quanto mais dopamina é liberada, mais rápido ela é liberada. Quanto mais provável é que queiramos usar essa substância ou comportamento repetidamente. Um equívoco importante aqui é que não é que a dopamina seja ruim ou que sejamos viciados em dopamina em si. É que a dopamina é um sinal químico que estamos sempre liberando na via de recompensa em um nível tônico básico. E são essas flutuações da dopamina acima e abaixo dessa linha de base que motivam certos tipos de comportamentos repetitivos, especialmente para agir para obter a droga de nossa escolha. Eu sou alguém que, em determinado momento, tomou um antidepressivo por um período bastante curto e me lembro de como ele, basicamente, entorpeceu tudo. O que eu aprendi desde então, ser uma reação comum. Mas você fez a pergunta, é isso que realmente queremos? E quero dizer que muitas pessoas estão fazendo essa pergunta, e especialmente pessoas que tomam coquetéis e vários medicamentos psicoativos e assim por diante, e descobriram que, na verdade, são os efeitos colaterais desses medicamentos que, de muitas maneiras, estão causando os problemas em algum momento, e não a doença original aparente pela qual foram medicadas inicialmente. Então, eu sempre gosto de abordar esse assunto dizendo que sou muito grata pelos antidepressivos e outros medicamentos psiquiátricos baseados em evidências, porque em alguns casos eles podem salvar vidas. Portanto, fico feliz por tê-los e quero que as pessoas tenham acesso a eles. Mas também é verdade que acho que temos medicado e prescrito em excesso neste país, especialmente nos últimos 30 a 40 anos, em que os pacientes chegam com reações de luto realmente normais, como reações normais ao estresse, exatamente o que se esperaria em caso de perda importante na vida e outros eventos estressantes. Em vez de normalizar isso e ajudar as pessoas a processar essas experiências e abrir espaço, francamente, para que as pessoas sejam infelizes, estamos tentando medicar isso. E, como você sabe, sempre há efeitos colaterais, e esse tipo de coisa que chamamos de síndrome do lobo frontal ou passividade, ou atenuação de experiências emocionais intensas, é algo que pode acontecer com antidepressivos, estabilizadores de humor, antipsicóticos e todos eles. Portanto, novamente, essas são boas ferramentas para se ter. Elas podem ser muito úteis em pessoas com doenças mentais graves, e devemos usá-las, mas não queremos abusar delas. Bem, e também acho que há uma tendência a não divulgar totalmente por causa do desejo de usar o produto ou algo assim. Isso é algo que observei nas conversas com pessoas em artigos que li, que não divulgaram os possíveis danos associados às coisas ou os possíveis efeitos, mesmo em alguns casos, como quando há frequentemente disfunção sexual, há alguns problemas sociais. Durante o uso desses medicamentos, mas depois em um subconjunto menor, muito menor de pessoas, isso se torna quase permanente ou permanente. Mas, normalmente, as pessoas não sabem que isso é uma possibilidade. E isso pode mudar a decisão que estão tomando sobre tomar ou não um medicamento. Sim, o que chamamos de informar as pessoas sobre todos os riscos, benefícios e alternativas é chamado de consentimento informado, e todo paciente merece ter consentimento informado. Sabe, você não precisa ler todos os 500 possíveis efeitos colaterais, mas certamente deve informá-los sobre os 5 principais efeitos colaterais mais comuns, para que eles possam decidir por si mesmos se vale a pena correr o risco. Sabe, curiosamente, para pacientes hospitalizados, pelo menos na Califórnia, temos leis de consentimento informado. Na verdade, precisamos obter o consentimento informado por escrito antes de iniciar uma medicação psicotrópica. Isso geralmente não acontece no caso de pacientes ambulatoriais. Espera-se que demos a eles o consentimento informado, mas você está certo, isso nem sempre acontece.
Você acaba de assistir agora um trecho de nossa entrevista com Anna Lembke. A entrevista completa fica disponível para os nossos assinantes da Epoch TV Brasil, a plataforma de streaming do Epoch Times Brasil. Lá, além do episódio completo, também tem documentário, acesso restrito a todo o nosso conteúdo, coisa de primeira qualidade, produzida no Brasil e pela matriz americana do Epoch lá fora. O convite é especialíssimo porque a Black Week do Epoch Times está vindo aí e com o link aqui embaixo você ganha acesso à nossa oferta exclusiva, oferta especialíssima para Black Week. Combinado? Um prazer e uma honra estar com você e até a próxima.